Eu estou com ela. Aquele dia queria te contar essa parte da história. Tem esse momento em que Lenu decide. Ela resolve que precisa seguir Lila. Ela se convence de que andar junto com Lila é sua saída. Lenu é uma menina que quer algo que ainda não conhece. Acha que se seguir Lila vai escapar de ter o mesmo destino que a mãe. Lenu está sozinha nesse dia. Nesse dia em que os garotos são derrotados, ela vê em Lila um outro caminho. É quando vai atrás dela que se depara com a história. Lila está sozinha, cercada pelos mesmos garotos que acabou de derrotar. Eles lançam as pedras. Lila não é querida nem pelos meninos, nem pelas meninas. Ela sempre vai longe demais, mas são eles que perseguem. Ela revida como pode. Lenu ainda é só alguém que narra a história até esse momento. A decisão vem como um golpe. Os olhos cerrados de Lila, os braços firmes de Lila. É a coisa mais bonita que já viu. É naquele momento, o momento em que Lenu só queria a beleza de Lila, que algo acontece. Naquele momento, ela não pode mais ser quem observa a história, quem tenta entender a história. Ela precisa entrar. Uma pedra cai muito perto, e então já não é mais possível se esconder. Ela pega a pedra, caminha até ela, não lança a pedra, entrega nas mãos de Lila. É ela quem arremessa e acerta. São elas duas contra todos. Elas estão juntas. Algo acontece depois disso, depois dessa vitória. Depois dessa pequena vitória, a mesma pedra que fere um deles acerta a cabeça de Lila. É tudo por um instante. Lenu tinha tentado ir embora, mas ficam, porque Lila não foge. Lila continua, elas estão juntas. Então não há mais como escapar. A mesma pedra volta, a mesma pedra atinge a testa de Lila, ela cai. O uniforme de Lenu estanca o sangue, elas estão juntas depois dessa derrota. É que a história começa. Lenu já não é mais só alguém que narra a história. Alguma coisa acontece porque elas estão juntas. Os limites da história se borram. Depois dessa derrota, penso que somos como elas. Somos ao mesmo tempo Lila e Lenu, sozinhas no fronte. Somos nós duas revidando as pedras. Somos todas que entraram na história para escapar de um destino. Somos Lenu entregando a pedra, somos Lila arremessando a pedra, somos a pedra, as mãos, o ímpeto, o desejo, o movimento dos braços, os braços, o medo. Somos maiores do que o medo. Estamos juntas. E porque estamos juntas, alguma coisa acontece. Entre os limites borrados são os nossos corpos a história. E é essa parte que ainda quero contar. Eu ouvi um ano, vou mostrar que eu tô bem apaixonadinha por ele. Ele Tá muito lindo. Né? Ouvi um ano, eu lancei agora em julho. E ele foi um pouco esse processo, né, de escrita que eu comecei a escrever os textos dele. Eu comecei a escrever os textos do Ouvi um Ano muito rascunho. Foi um ano que eu escrevi pouco, em 2018, porque não sentia clima para escrever. Sabe, eu tenho uma newsletter, por exemplo, que aí eu escrevia ensaios sobre a minha vida, ensaios sobre as coisas que eu estava lendo, recomendações. Ela nunca teve um formato certo, eu nunca consegui definir o que é a minha newsletter. Mas tinha muito isso, assim, misturar um pouco as minhas leituras com as minhas vivências. E eu não conseguia, assim. Quando chegou março de 2018, eu ficava, gente, o que eu vou falar da minha vida nesse contexto, assim. Tinha que dizer. E fui sentindo isso ao longo do ano inteiro, assim. Eu sentia que tudo que eu tentava escrever, não sei, não fazia muito sentido. Comecei a questionar muito por que eu escrevia. E escrevi muito em caderno, rascunho, ou celular. E aí guardava. Não tinha nenhuma... escrevi um poema. Não tinha nenhuma questão pra mim mais isso. E comecei realmente a questionar, assim, o que a gente pode fazer com a escrita, qual é a escrita possível. Porque começou a me incomodar algumas coisas, assim. Acho que eu sou muito uma pessoa da internet, muito uma geração que cresceu lendo e escrevendo na internet, e aí escreve esses textos que ninguém sabe qual é o gênero, que é texto de internet. E é bem comum nesses textos terem umas saídas fáceis, né? A gente apresenta algum problema social que a gente vive, algum problema de ansiedade, de depressão, de qualquer coisa, de relacionamentos amorosos, e depois você acaba com uma conclusão que tem que ser uma solução. Não pode ser só falar sobre o problema, você tem que
dar algo, uma solução, uma dica, como você resolveu aquilo, porque parece que você só escreve para resolver. E eu olhava esse tipo de coisa, assim, até legenda de Instagram, aquelas legendas motivacionais, eu ficava com raiva. Porque a gente tava vivendo um abismo, assim, aí eu tava sentindo que tudo que eu conhecia, tudo que me formou como pessoa, como ideais, valores, estava ruindo. E perdas, assim, perdas simbólicas, né, de valores, mas perdas de pessoas, assim. Eu sou do Rio, então a morte da Marielle foi uma coisa que não, assim, é uma ferida aberta na cidade, porque ela era uma pessoa muito atuante, você encontrava com ela em qualquer lugar, em manifestação. Eu já trabalhei em ONG, então a gente ia às vezes pra Alerj, encontrava a Marielle lá, antes dela ser vereadora, sabe? Ela era muito atuante nos movimentos e muito atuante na cidade. Então, pra mim, assim, foi um ano de perdas em todos os níveis. E aí, quando eu vi esses textos motivacionais ou textos que davam soluções fáceis, eu falei, isso não me interessa mais. Acho que me interessa escrever sem querer resolver. Escrever e deixar em aberto, assim. Tava me sentindo suspensa mesmo. E fui escrevendo. Algumas coisas que eu escrevi do livro eram até momentos, assim, um momento que eu conseguia me concentrar em alguma coisa e estar presente, me sentir presente, assim, brincar com a língua para estar presente na vida, porque eu tava me sentindo o tempo inteiro, assim, principalmente na época das eleições, totalmente imersa naquilo, totalmente toda hora no celular, vendo notícia, enfim, não tendo um momento para respirar. Então, acho que teve um pouco de uma escrita, assim, também como experimentação que me salvou, assim, nossa, é possível existir ainda, é possível pensar ainda, é possível desejar ainda, sem que isso seja uma solução também. E aí foi um pouco parecido com o Sobre as Linhas Extintas, mas era um projeto de escrita mais urgente, assim. Eu só peguei as coisas que eu tinha escrito, juntei e vi também que tinha não era uma história, eu acho, mas tem um tema, né? Tem uma suspensão que eu acho que passa o livro. E editei, aí escrevi algumas coisas já, quando eu vi que tinha um desenho de livro, eu escrevi algumas coisas pensando nesse livro. E cortei muita coisa. E fiquei com ele tentando publicar, eu queria publicar esse ano ainda e queria publicar num formato diferente, não necessariamente um livro. Fiquei pensando muito nisso, pensei em projetos gráficos, conversei com editoras menores, muito parceiras, aí algumas não rolou, mais por questão de não ser viável no momento, assim. E mandei pra Macondo, que foi super bem recebida, porque eles estão com esse selo Camafeu, que eu acho que é perfeito, porque é um formato, assim, pequenininho, né, meio que uma plaquete, e é super acessível, porque o livro está sendo vendido por R$15. Eu tinha muito essa preocupação, porque eu não queria fazer um livro que, pra mim, é um livro bastante político, e vender ele por um preço que as pessoas que eu conheço, que são a maioria estudantes ou, né, enfim, artistas, escritoras, não ia ter grana, assim, fazer um projeto gráfico maravilhoso e o livro não ser acessível. E aí foi ótimo isso, e além disso ele dá para baixar todos os livros desse selo Camafeu, quando eles esgotam a primeira tiragem, eles são disponíveis no site da Macondo para download, então ele já está disponível. Então é fácil de ter acesso dele circular. Aí eu fiquei bem feliz, assim, e está sendo uma recepção que está me deixando assim, emocionada mesmo de como as pessoas estão se conectando. Eu acho que a gente está nesse momento de precisar conseguir escrever ou fazer arte, apesar de ser um momento muito difícil para tudo, né? E acho que construir imagens para o que a gente está vivendo, construir referências simbólicas, para que a gente consiga viver de alguma forma os lutos, né? Essas perdas que a gente está vivendo e se comunicar. Porque acho que às vezes são perdas tão difíceis, tão inéditas, que a gente perde, assim, pontos em comum, sabe? Às vezes eu não sei como dar conta, como falar sobre. E, enfim, acho que nesse momento mesmo a gente precisa fazer arte mesmo.